O Santos pode não ter Souza para 2026. Isso porque clubes da Europa estão interessados no jovem lateral santista após essas boas atuações nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Então vamos nesse vídeo falar sobre alguns valores que o Santos trabalhava pelo menos na última janela, falar também se o mais interessante para o Santos no momento é vender o atleta pensando na questão financeira ou é mais interessante ter o jogador aqui para 2026. Então vamos discutir isso neste vídeo e, claro, quero a sua participação no comentário. Me conta aqui, você acha interessante vender o Souza ou mantê-lo para 2026? Lembrando que o Santos renovou o contrato com o Souza em novembro do ano passado e o vínculo atual dele com o Peixe é até 31 de dezembro de 2028. Então ainda tem muito tempo de contrato, não corre risco dele sair de graça, de assinar pré-contrato, não, ainda tem um bom período aí do Souza com esse contrato em vigência. Então vamos à matéria da UOL, que traz o seguinte título: Santos vê crescer a procura por lateral que brilhou contra o Botafogo. O lateral esquerdo Souza, do Santos, está em alta no mercado da bola. A procura de clubes do exterior por informações aumentou após a excelente atuação do garoto de 19 anos no empate contra o Botafogo. O menino da Vila fez um gol e sofreu o pênalti do empate. Para mim, o Souza foi o destaque do Santos com muita vantagem contra o Botafogo. Jogou muito bem ofensivamente, principalmente, e defensivamente não é um jogador que deixa muitos espaços. Não tem tantas falhas defensivas assim o Souza. Muita gente fala do Escobar defensivamente, só que quando a gente analisa os números, não tem uma distância do Souza e também do Escobar. E até se a gente olhar os últimos jogos do Escobar, a torcida começou a pegar no pé dele porque defensivamente os adversários fizeram gols por conta de alguma falha do Escobar, seja indireta ou diretamente. Então, esse argumento de que o Souza não é bom defensivamente, desculpa, não cola. Não cola. É um lateral que ele sabe atacar e também sabe se portar bem defensivamente. Mas, continuando. O Santos imagina que será difícil segurar Souza no fim do ano. O jovem já havia recebido ofertas na última janela de transferência. E aí esse parágrafo ele é curioso porque qual que é a interpretação que a gente pode fazer? Vai ser difícil segurar porque o Souza quer sair ou vai ser difícil segurar porque o Santos precisa vender? Até onde nós tínhamos de informação, na última janela, o Souza ele não tinha muito interesse de sair do Santos. Entendia que poderia se firmar como titular, fazer o seu nome como jogador do Santos antes de ir para a Europa. Né? Até mesmo entendendo que, se eu for bem aqui no Santos, eu consigo chegar num clube bacana da Europa, com possibilidade de chegar jogando, né? Disputando posição, enfim. Então, eu vejo um cenário do Souza querendo sair se ele entender que não vai ter oportunidade aqui. Se ele entender que o titular do Santos vai ser o Escobar, por exemplo, ou outro lateral esquerdo. Então, qual que é essa questão, né? O jogador mudou de ideia, quer sair, o Santos que desesperadamente quer vender? Eu imagino que essa segunda opção, que é o Santos que precisa desesperadamente de dinheiro e às vezes não, né? Na maioria das vezes quem acaba pagando o pato são meninos oriundos da nossa base. Mas continuando. Souza foi procurado por clubes da Holanda e Portugal e também da Arábia Saudita. Na ocasião, o Santos pediu 15 milhões de euros, o que dá mais ou menos 93 milhões de reais, mas naquele momento, até por não estar jogando, né, não ser titular, enfim, chegaram apenas propostas de 12 milhões de euros, que dá mais ou menos 75 milhões de reais. Aí eu te pergunto, 12 milhões de euros pelo Souza é pouco, mas 12 milhões de euros para um jogador que não era titular. Agora, se o Souza se firmar como titular nessa reta final de Campeonato Brasileiro, se o Souza permanecer para 2026, ou pelo menos até o meio de 2026, e por que eu falo isso? Por conta da janela da Europa, que a mais forte é a do meio do ano. O Santos não pode transformar esses 12, esses 15 em 20, em 30? Será que não tem essa capacidade? Se o Souza jogar muita bola, ser titular do Santos? Inclusive, o Souza, para quem está mais tempo me acompanhando, eu falava, a Série B
era o momento ideal para o Santos lançar jovens jogadores promissores. Era para lançar sem medo Miguelito, era para lançar sem medo Souza, era para dar mais oportunidade para o Sherman, para o próprio Luca Meireles. Era o momento para o Santos aproveitar na Série B. Porque eram adversários mais fracos, então era o momento. Vai lançando a molecada. Quem que é bom aí que já tá podendo subir? Esse. Vamos colocar para jogar na Série B. Bota o Ian para jogar na Série B. Era isso pro Santos fazer. Mas o Santos não conseguiu ter um planejamento para aproveitar uma coisa negativa, que é uma queda para uma Série B, e transformar em, quem sabe, algo positivo no sentido de dar casca para a molecada, para que quando jogasse uma Série A em 2025, fosse um Santos com esses jogadores mais maduros, né? Vamos colocar assim. Mas não foi feito isso. Carille achava mais interessante, né, outros jogadores. Enfim. Mas seguindo. O Santos admite que precisa vender jogadores e vê em Vinícius Lira, que é outro excelente jogador, tá? O substituto natural. Souza briga pela vaga de titular no time de Vojvoda com o experiente Escobar. Souza, inclusive, está suspenso para o duelo de sábado com o Fortaleza. Assim, o Lira é um bom lateral? Bom lateral. Há quem diga até mesmo que o Lira pode ser até melhor que o Souza. Gosto bastante do Lira. É um lateral alto, sabe atacar bem, sabe também se posicionar muito bem defensivamente. Gosto muito do Lira. Mas o Lira vai ter oportunidade no Santos, caso o Souza saia? Ou a gente sempre vai preferir o medalhão? O Souza vai ser vendido para o Escobar ser o titular e o Lira vai ser o reserva. Aí, quando o Escobar ficar machucado ou suspenso, o Lira entra, joga bem, mas aí o titular é o Escobar e aí vem um clube, compra o Lira por dinheiro de pinga e aí o ciclo vai se repetindo. Esse que vai ser o ciclo? Ou o Santos vai entender que o Souza é muito melhor que o Escobar, merece ser titular do Santos, e que o Santos, se aproveitar do Souza jogando bem, pode vender por muito mais. Não estou falando que é para o Souza nunca ser vendido, não estou falando isso. É ter inteligência, até mesmo para você receber mais. É um Santos que vendeu muito mal o Luca Meireles, muito mal. Não digo nem a questão de valor, mas a questão de porcentagem em venda futura. O Santos não conseguiu nem manter isso. Conseguiu apenas um mais-valia, 15% do mais-valia. E o Luca Meireles agora está fazendo gol. Enquanto os atacantes do Santos, pena para fazer gol. Não consegue fazer gol. Mas o Luca Meireles não se firmou como titular do Santos. Tá, mas agora que o Santos devolveu o David Washington, que o Tiquinho tá numa má fase eterna, será que o Luca não poderia ter sido mais testado e ajudar o Santos nessa reta final? Ou é melhor o Lautaro Dias? Porque o grande problema do Santos, eu não tô falando apenas do Souza, tá? O grande problema do Santos é que vende essa ideia de que precisa vender o jogador, porque senão não vai ter dinheiro para pagar salário, para pagar alguma contratação, e aí tem que vender no desespero. O problema é que o Santos vende o jogador da base, que é promissor, e contrata um jogador com um nível técnico inferior. E mais caro. O que seria mais barato? Não seria mais barato o Santos manter o Luca Meireles aqui, ao invés de gastar com o Lautaro Dias? Por exemplo? Não seria mais interessante o Santos ter mantido o Jair aqui, ao invés de contratar 2 zagueiros por 40 milhões de reais? Tô dando um exemplo. Aí vai chegar no ano que vem, em janeiro, caso o Santos tenha vendido o Souza, o Santos vai falar que precisa de lateral esquerdo, porque o Lira ainda não está preparado. O Lira ainda não está ali pronto para jogar no profissional. E aí o Santos vai gastar uma fortuna num lateral esquerdo. E lateral direito e esquerdo são posições muito difíceis de você encontrar no futebol mundial, tá? Não é nem no futebol brasileiro, mundial. É difícil. Tem seleção que não tem lateral que é unanimidade. Então, não é mais inteligente você segurar jogador promissor para que ele brilhe aqui e você possa aproveitar a questão técnica e financeiramente depois receber mais por isso? Porque essa cartada
do Santos não tem dinheiro, parece que ela só aparece quando o Santos está interessado em algum jogador bom, e aí o Santos se assusta com valores, ou quando aparece alguma oportunidade de vender algum jogador da base. Porque aí o Santos está desesperado para vender o jogador, e precisa vender porque não tem dinheiro. Mas aí quando o Santos vai fazer uma contratação cara para um jogador de qualidade técnica inferior, o Santos esquece que não tem problema financeiro. O Santos, ele gasta muito mais, às vezes, para repor a saída de um jogador da base. Porque o gasto não é apenas na contratação de um clube por outro. Às vezes é um jogador que vem para receber 1 milhão por mês. Né? Quantos meses nós temos no ano? 12, além do 13º. E o camarada às vezes recebe mais de 1 milhão. O Morelos, vou dar o exemplo do Morelos. Tá jogando no Atlético Nacional e o Santos paga 70% do salário do Morelos no Atlético Nacional. É um salário de um jogador que poderia ser titular absoluto do Santos. Então, você entende como o Santos tem várias torneiras abertas? Várias torneiras abertas? Será que você doar um ativo do clube que pode te ajudar em campo e financeiramente mais à frente é a melhor alternativa? Ou será que é mais interessante você fechar essas torneiras para que o dinheiro consiga ser economizado? Então, assim, espero muito que o Santos não venda o Souza neste momento, que a torcida possa desfrutar do Souza. E também, caso venda, não tem que vender o Souza, que seja pelo menos por um valor que não seja uma doação. Uma Coca-Cola zero e uma bala fine. Que seja por um valor que pelo menos, né, a gente olha e vai, realmente, por esse valor, difícil recusar. Mas será que isso vai acontecer? Espero que sim. Espero que ao final do ano a gente não lamente a saída do Souza. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários e se inscreve no canal, deixa o seu like para você sempre receber os conteúdos que a gente posta aqui todos os dias sobre o Santos. Grande abraço.